Essa família é composta de psicopatas. Pessoas frias, sem sentimento, que não gostam uns dos outros, que só têm ódio no coração. São pessoas malévolas, que estão pouco se lixando até para os próprios membros da família. Por que eu estou dizendo isso? Bem, além de Eduardo Bolsonaro, que sempre vive dando tiros no pé do Jair, tudo que ele faz ferra o Jair, agora com essa dele ir lá para os Estados Unidos e ficar colocando os parlamentares americanos contra o Brasil, contra Alexandre de Moraes, ele fez com que Bolsonaro fosse intimado a responder, se não me engano, agora até sexta-feira, e já pode ficar por lá mesmo, já vai ficar preso. Pode acontecer dele ficar preso. Seria o ideal, né? Uma sexta-feira à noite a gente comemorando a prisão do Bolsonaro. Nossa, que delícia. Eu nem sairia aqui para fazer notícias pro canal, mas ficaria muito feliz. Prefiro até do que fazer qualquer programa de diversão. Bem, voltando, Eduardo Bolsonaro, já foi falado isso pelo meu professor Paulo Giraldelli, foi replicado pelo professor Leonardo, foi falado, se eu não me engano, pelo Leonardo Stoppa, e também Reinaldo Azevedo falou muitas vezes que o Eduardo Bolsonaro tem uma pretensão de ser presidente, e hoje, para ele representar a extrema-direita, ele tem que tirar do caminho o próprio pai. É o que ele faz. O tempo todo ele conspira para virar o herói da nação, fica indo lá para fora querendo mostrar que ele tem 1000 contatos, que ele é muito poderoso, que ele vai ser o herói dos golpistas, e fica tentando o tempo todo sabotar o pai. E o pai está se ferrando cada vez mais por conta desses ataques. Agora é o Flávio Bolsonaro, que diz que o pai vai concorrer, mas caso ele não concorra, concorrerá ele. Eles estão doidinhos, mas louquinhos, cheios de vontade de passar a perna no próprio pai para se darem bem. Olha o nível dos psicopatas da família. Eles passam por cima de quem estiver à sua frente. É um irmão querendo engolir o outro, eles passam por cima do próprio pai. Isso é uma família de bandidos. Agora vocês podem estar achando, pô, mas da onde que o Fernando tirou isso? Eu vou lhes mostrar no decorrer do vídeo quantas pistas existem que mostram que eles são realmente psicopatas vorazes, prontos a engolir os próprios membros da família. São ratazanas que, quando passam fome, comem a própria prole, devoram uns aos outros. Eles realmente querem o pai fora do caminho. Bolsonaro está sendo escanteado pelos próprios filhos. É trash, né? Nossa, é muito triste até a história deles. Não que não mereçam, mas é triste, né? Uma coisa muito vil. Assim como Michele Bolsonaro, ela quer ser candidata a presidente. Quem está no caminho dela hoje? É o próprio Jair Bolsonaro. Então o Bolsonaro agora encontra no próprio seio familiar os traidores que ele, com sua mania de perseguição, com sua paranoia, achava que todos estavam querendo prejudicá-lo. Mas está vindo da própria família. A psicopatia de Bolsonaro voltou-se contra ele por intermédio dos próprios filhos. A criação que ele deu agora se volta contra eles. Ele criou cobras e as cobras agora vão picá-lo. O Eduardo Bolsonaro várias vezes se manifestou dizendo que poderia ser o candidato à presidência no lugar de Bolsonaro, do Jair Bolsonaro. Agora Flávio. Eles estão doidinhos para entrar na presidência da República mais do que para livrar o pai. Antigamente, falavam dos filhos do Lula, que eles mamavam na teta do governo, nenhum mama. Que eles tinha um lá deles que tinha uma Ferrari de ouro. Mentira, era de um sheik árabe. Então assim, várias fake news sobre os filhos do Lula. E no final, olha os filhos do canalha. E é uma temeridade sabermos que esses sujeitos estão no poder. Flávio Bolsonaro, o filho mais quietinho nas redes sociais do Bolsonaro, quase não aparece, né? O Flávio Bolsonaro hoje fez um vídeo e publicou nas suas redes sociais tentando dar uma de herói, mas foi repreendido pelo próprio pai. Ele fez um vídeo, postou nas redes sociais dizendo o seguinte: vocês vão ver, Brasil, que o meu pai vai sim sair dessa, que o meu pai vai sim concorrer à presidência em 2026 e vocês todos estarão alegres e felizes quando ele ganhar e ele for colocado à faixa presidencial. E no final ele disse o seguinte, até aí tudo bem, só que no final ele disse o seguinte: e se ele não for o Brasil, se fizerem ainda o que estão fazendo com ele, essa perseguição, condenarem meu pai e ele não puder concorrer, não se preocupem, eu vou no lugar dele, eu estou aqui para servir vocês, Brasil, em nome de meu pai. Confie em mim, como vocês confiariam nele.
Só que Bolsonaro, após ver esse vídeo dele, jogou nas suas redes sociais: eu não indiquei Flávio Bolsonaro e eu não indico ninguém. Até agora eu serei o candidato, segundo ele acha que vai concorrer, né? Que ele não vai estar inelegível, mas segundo o Bolsonaro que publicou, eu serei o candidato. Eu não indico ninguém, nem mesmo Flávio Bolsonaro. Nossa, ele só quis ajudar o pai, né, gente? Mas é assim, a família Bolsonaro, mas sempre se destruindo. Não só o Bolsonaro, toda a direita sempre lutando contra ela mesma, né? E é como dizem, a casa que se levanta contra si mesma, cai. O PGR Paulo Gonet acaba de abrir um inquérito contra mim, Sim. alegando que a minha atuação aqui nos Estados Unidos pode configurar Sim. o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, Sim. cuja pena pode chegar a 12 anos de cadeia. Sim, você fez um crime, cara. Você fez uma ameaça direta ao membro da Suprema Corte. Eu quero sancionar Alexandre de Moraes, que é o maior violador de direitos humanos que a minha geração já viu no Brasil. Essa medida, injusta e desesperada, só configura aquilo que sempre falamos. O Brasil vive um regime de exceção, Não. onde tudo no judiciário depende de quem seja o cliente. Já que no passado, Não. a esquerda fez ações internacionais muito mais agressivas contra os ministros do STF, ou mesmo a instituição da Não. Presidência da República, que nunca foram sequer investigados. Cara, a Dilma foi caçada em 2016, perdeu seus direitos políticos. O Lula perdeu seus direitos políticos em 2018, seu pai foi presidente, Lula puxou cadeia, cara. Como é que os membros da Suprema Corte tá juntos, são clientes, são amigos? Que ideia de onde que você tirou isso, cara? Vamos lá, cara. Primeiro que a Dilma não teria como ser condenada, como você tá sendo, porque essa lei, cara, que você tá respondendo, foi criada em 2021. A Dilma, quando ela foi na União Europeia pedir ajuda, foi em 2018. Essa lei não existia. Essa lei até existia, só que era uma outra tipo de lei e que não tinha essa característica, que é a Lei de Segurança Nacional de 1983. Ela não tinha essa característica. Você pegou essa lei em vigor. E outra coisa, a Dilma não fez ameaça direta ao membro da Suprema Corte. Você fez ameaça direta ao membro da Suprema Corte. E agora está respondendo. Se seu pai não tivesse cogitado golpe de Estado, seu pai não tivesse colocado a lisura das urnas em xeque, né, ou tivesse provado alguma coisa, vocês não estariam passando por isso hoje. E agora você está conseguindo piorar as coisas fazendo essa questão lá dos Estados Unidos. Enfim, agora provavelmente você vai ser condenado e é mais um problema que a sua família vai enfrentar com a nossa corte brasileira. O deputado Eduardo Bolsonaro tem ido às autoridades americanas pedindo a aplicação da lei Magnitsky contra o Brasil, contra autoridades brasileiras. Ele está solicitando a intervenção do governo norte-americano contra as autoridades brasileiras. Ele está pedindo uma intervenção do governo norte-americano nos assuntos brasileiros. Então, é evidente que isso é absolutamente ilegal, inconstitucional. Se tiver alguma sanção contra o Alexandre de Moraes, algo concreto, aí se concretiza o crime de lesa pátria. O que ele está fazendo é traição ao Brasil. Citaram aí numa matéria da Bela Megali, que é uma dessas jornalistas aí que muitas vezes é porta-voz do bolsonarismo, mas também tem fontes no STF, citaram que o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo é, abre aspas, ou seja, aspas, alguém, um ministro que falou, segundo ela, traição ao Brasil. Traição ao Brasil está na nova Lei de Segurança Nacional. Olha essa bomba! Eduardo Bolsonaro conseguiu o que ele queria. Agora o PGR fez uma denúncia contra ele. Ele será investigado por estar articulando nos Estados Unidos perseguição a magistrados e autoridades brasileiras. Parabéns, Eduardo Bolsonaro, você conseguiu. Galera, e o Eduardo Bolsonaro, bananinha, arregou de vez. O covarde que fugiu para os Estados Unidos para articular contra o Brasil, agora que tá com um inquérito do Supremo Tribunal Federal nas costas, está cogitando renunciar ao mandato. O homem que se dizia patriota, defensor que daria vida pelo Brasil, simplesmente abandonou o barco na primeira tempestade, fugiu para os Estados Unidos e agora está até cogitando renunciar ao mandato de deputado. Mandato, inclusive, que ele está licenciado agora e mesmo assim continua gastando verbas de gabinete de maneira recorde. Mas dá uma olhadinha só nesse momento em que ele fala sobre a renúncia. Antes disso, clica aí para me seguir e acompanha só. Deputado, mas na sua resposta o senhor disse que vai depender também de como está o poder de Alexandre de Moraes para o senhor decidir se volta ou não ao Brasil. Mas então está na mesa também a possibilidade do senhor renunciar ao mandato de deputado federal? Sim, está na mesa. O meu objetivo, minha pauta prioritária, na verdade única aqui nos Estados Unidos, é sancionar o Alexandre de Moraes para colocar um freio no pior ditador que a minha geração já viu. Se isso daí não ocorrer, vou ficar eternamente aqui nos Estados Unidos. Tomara que fique. Ser covarde e fugir em momentos importantes, ou dizer algo e ser hipócrita, é algo clássico da família Bolsonaro. O Eduardo não é o primeiro e provavelmente aprendeu muito bem com o pai, que, por exemplo, fugia de inúmeros debates toda vez que era uma necessidade participar, ele simplesmente dava um jeito de dar um migué. Agora esse papinho de renunciar vem não porque ele é uma figura digna e tá lá nos Estados Unidos pra salvar o Brasil, mas sim porque ele é um covarde e sabe que vai vir chumbo grosso pelas bobeiradas, pelos crimes que ele vem cometendo. Essa imagem de herói que ele tenta passar
lá via redes sociais, só acredita quem é literalmente muito, assim, fora da casinha, porque não tem como acreditar que esse cara tá fazendo alguma coisa em prol do país, sendo que ele tá articulando contra o próprio país em outra pátria. E eu já vou pedir pra você mandar um recado aqui direto pro Bananinha nos comentários, o que você falaria se estivesse face a face com ele. Compartilha muito esse vídeo e me segue pra acompanhar mais conteúdo que nem esse aqui. Eduardo Bolsonaro aí que vai pegar 20 anos de jaula. O que aconteceu? E a melhor parte, por conta de uma lei que o próprio pai dele sancionou, articulou e sancionou, que é a nova Lei de Segurança Nacional. A antiga, na época da ditadura, foi revogada, e aí o Bolsonaro fez uma nova ali, sob medida, para ele poder ir para cima quando ele fizesse lá a ditadura dele. O problema é o seguinte, a lei serve para os dois lados, né? A lei tem ali o crime de lesa pátria. Se as eleições fossem hoje, o Eduardo Bolsonaro venceria todos nas eleições de 2026, segundo o Instituto Paraná Pesquisa, mas isso concorrendo à vaga de Senado pelo Estado de São Paulo. Segundo o Instituto Paraná Pesquisa, que fez ali 2 cenários, se as eleições para Senado fossem hoje e o Eduardo Bolsonaro estivesse aqui no Brasil, né, ele conquistaria uma vaga para Senado pelo Estado de São Paulo em primeiro lugar, já que agora em 2026 o eleitorado vai votar para 2 senadores, ou seja, são 2 vagas. No primeiro cenário, o Eduardo Bolsonaro tem uma vantagem ali contra o ministro da Economia do governo Lula, Fernando Haddad, de um pouco mais de 3 pontos. Já no segundo cenário, o Eduardo Bolsonaro tem uma vantagem ali à frente do vice-presidente Geraldo Alckmin com menos de 2 pontos. Ou seja, estaria garantido a vaga de senador para o Eduardo Bolsonaro pelo Estado de São Paulo. Isso se ele voltar dos Estados Unidos, né? Isso também entristece um pouco, sabe por quê? Porque mostra, né, que o eleitorado continua dividido ali entre dois lados, né? Só existe 2 lados, porque tem umas relações de candidatos aí, mas ficam lá embaixo, poucos são citados, né? Já o Bolsonaro mantém aquela conversa de que talvez o Eduardo Bolsonaro será seu substituto na vaga para presidente da República, já que ele está inelegível. Notícia urgente. A Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal a abertura de um inquérito contra Eduardo Bolsonaro. O motivo? O deputado licenciado estaria atuando nos Estados Unidos para pressionar autoridades brasileiras, especialmente o ministro Alexandre de Moraes. Segundo a PGR, Eduardo tem dado entrevistas e feito postagens com tom intimidador, tentando influenciar julgamentos e investigações no Brasil. Ele também teria incentivado sanções internacionais contra Moraes, apoiando declarações de políticos norte-americanos alinhados à extrema-direita. A intenção seria interferir nos processos que envolvem seu pai, Jair Bolsonaro, e aliados políticos. Os ataques de Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Bolsonaro, ao nosso país já passou dos limites. Qualquer outra nação soberana já teria colocado Eduardo Bolsonaro na cadeia. O que ele está fazendo, gente, não é só uma questão de ser vira-lata, que a gente sabe que eles têm o complexo de vira-lata, eles não valorizam o nosso país. O que Eduardo Bolsonaro está fazendo é um desrespeito ao nosso povo, um desrespeito à nossa Constituição, um desrespeito às nossas leis. Quando ele está lá espalhando fake news na tentativa de sanção contra um ministro da Suprema Corte, ele está ridicularizando o nosso país. Eduardo Bolsonaro está dizendo lá nos Estados Unidos ao Trump, que acredita em mentiras, que o nosso país não é soberano, que o nosso país é regido por leis que não são soberanas. É isso que ele está dizendo. Ele quer, na tentativa de fake news, continuar com o crime de lesa pátria. Eduardo Bolsonaro não aceita que frustrou a tentativa de golpe que ele, o pai dele e todos ligados a ele queriam. Não conseguiram dar o golpe no país. Não conseguiram tomar de assalto o poder do país. Não conseguiram matar Lula, não conseguiram matar Alexandre de Moraes. Não conseguiram sentar no trono por mais de 30 anos como eles queriam. Não conseguiram continuar roubando os cofres públicos através de rachadinha como eles queriam. O que eles querem é desmoralizar a nossa Suprema Corte para continuar fazendo avacalhação no nosso país. Eduardo Bolsonaro deve ser preso o mais rápido possível, assim como o pai dele, Jair Messias Bolsonaro. São políticos fora da lei, são políticos que não honram o país, não honram o povo. Se autoexilou lá, sendo político brasileiro, se autoexilou lá e tá lá, continua espalhando fake news, mentiras, para tentar colocar os Estados Unidos contra o nosso país. Eduardo Bolsonaro não merece respeito, assim como todos os eleitores dele, assim como todos os bolsonaristas que queriam tomar de assalto o poder do Brasil. Essas pessoas continuam sem aceitar que a eleição, gente, que o presidente foi eleito pela maioria.
Eles não aceitam isso. Eles querem roubar o nosso poder, querem roubar a soberania do Brasil, querem roubar e mudar a nossa Constituição. São políticos podres que não merecem respeito. O que Eduardo Bolsonaro está fazendo já passou do limite. É mais do que lesa pátria, é mais do que traição. Em uma nação soberana e decente, ele já estaria totalmente preso atrás das grades. Mas não. Essa é a democracia que eles dizem que não tem, né? Essa é a liberdade de imprensa que eles dizem que não tem, né? Tudo tem limite, gente. Tudo tem limite. Essas mentiras bolsonaristas já estão passando dos limites. Chega, né? Ninguém aguenta mais esse tipo de político no Brasil. Se o negócio tá ruim pra você, imagina pra Eduardo Bolsonaro, que pra ser feliz tem que derrubar a democracia brasileira. O PGR Paulo Gonet acaba de abrir um inquérito contra mim, alegando que a minha atuação aqui nos Estados Unidos pode configurar o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, cuja pena pode chegar a 12 anos de cadeia. Olha, se eu fosse ele, eu pensava direitinho, porque depois de 15 anos de tranca, os filhos já estão até chamando o outro de pai. Deve ser uma coisa que não é muito boa não, né? Olha, para um criminoso refugiado nos Estados Unidos, até que o Dudu tá muito confiante. Porque o que a gente viu de verdade foi ele dizendo que ia na posse do presidente Trump. Você lembra, né? E depois ficou sozinho numa cozinha com Michele Bolsonaro. Será que ele estava mentindo, gente? Não. É assim que Trump trata as pessoas que ele estima, né não? Essa medida, injusta e desesperada, só configura aquilo que sempre falamos. O Brasil vive um regime de exceção. Pode ser. Eu concordo contigo. Agora bora ver se na letra da lei é isso aí mesmo que está dizendo. Olha só, um regime de exceção é uma situação jurídica e política em que as normas constitucionais e os direitos individuais são suspensos temporariamente para lidar com uma crise grave que ameace a ordem pública ou a soberania nacional. Não está acontecendo nada disso por aqui, pelo menos no entendimento desse idiota aqui, né? No regime de exceção, direitos como liberdade de expressão, liberdade de reunião, de associação de todos os tipos, além de outros direitos, podem ser limitados ou suspensos. Será que está acontecendo isso aqui, gente? Não, acho que não, né? Eu acho que ainda não. De repente, sei lá o que vai acontecer, né? Alta traição consiste em atos de deslealdade criminosa contra o governo, como participar de uma guerra contra o próprio país, tentar derrubar o governo ou espionar militares para um país estrangeiro ou ainda tentar matar o chefe de Estado. Agora diz pra mim, quem foi que tentou fazer isso aqui no Brasil, hein? Tudo no judiciário depende de quem seja o juiz, já que no passado a esquerda fez ações internacionais muito mais agressivas contra os ministros da STF ou mesmo a instituição da presidência da República e nunca foram sequer investigados. Como assim não? O Lula foi até preso. Ou será que tudo que a gente viu era mentira, gente? Que a gente não pode confiar na TV Globo, eu sei. Mas dizer que a justiça não atuou contra a esquerda, meu irmão, o problema não tá nem em você. O problema tá em quem acredita numa besteira dessa. Com certeza, você tá bem instruído pelos comparsas de Trump, que sabem manipular a informação de maneira certinha, para captar o coração de verdadeiros gênios, que logo logo vão pra frente de batalha, cometer mais crimes e depois mandar um pix. Enquanto vocês vivem uma vida farta em Miami. É muito patriota esse garoto, não é não? Porém, como eu já tinha dito, isso não irá me parar. É só a cadeia mesmo, a gente já entendeu. Tipo Roberto Jefferson, ou então o tio França. Eduardo Bolsonaro, o imparável. Cuidado com esses coaches, hein? Já sabia que essa seria a reação dos serviçais do regime. Foi justamente por isso que eu fiquei nos Estados Unidos. Foi por isso não, a gente já sabe. Foi por traição mesmo. E é um crime continuado, hein? Tá fazendo de tudo pra dar um golpe aqui no Brasil de novo. Mas o único poder que você vai retomar, amigo, tá guardado sabe onde? Lá na cueca do Kid Bengala. Pode buscar. Gonet, o seu nome é, junto com Moraes, colocado como um dos principais violadores de direitos humanos. Você se prestou ao papel sujo e covarde de prender pessoas inocentes, na farsa que virou os processos tocados pelo tiranete do Alexandre. Se esse cara aí é um violador, imagina o que a gente vai dizer de Netanyahu, hein? Parceirão de Trump, que tá, ó, brincando de jogar bombinho, ó, na cabeça de criança agora, nesse momento. Gente boa que o Dudu anda, não é não? Ô rapaz, cair no seu papo só bêbado ou drogado. Ah não, hipnotizado por algum pastor também. Tem um efeito igualzinho. Como católico, você deveria se envergonhar